Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do canal Aldara. E nesta aula a gente vai seguir então com o nosso treinamento de operações básicas e vamos ver aqui alguns recursos comuns dentro do NX. Vamos abrir uma imagem aqui, como nós temos o mapa mental, né, do treinamento. Então vamos abrir a imagem aqui. Pronto, então esse é o mapa mental da nossa videoaula, tá? Nós vamos começar aqui, ó, recursos comuns do NX. Nesses recursos comuns, a gente vai estar trabalhando aqui o Change Displayed Part, né? Vamos ver como é que faz para mudar a parte ativa, né? Depois, vamos conhecer ali o Undo com o Dropdown, o Copy Display, que é uma novidade que a gente tem aí. Digamos que para quem gosta de tirar um print screen da tela, né? É interessante. O Snap Point, que mudou um pouquinho a forma de trabalhar nas versões, a partir da série 1953, se eu não me engano, a gente está trabalhando com a 1969, então mudou um pouquinho essa questão do Snap Point. Esse Color Palette aí, que é uma opção somente de seleção, tá? Que a gente vai estar visualizando também, e que é a paleta de cores, né? E a partir do Deleting, o Show and Hide, Edit Object Display, Repeat Command e o Command Finder, certo? Então vamos lá, para a gente não perder aqui muito tempo com isso, não deixar a aula longa, vamos ao que interessa. Vamos passar aqui para o NX. Primeira coisa que vamos fazer é abrir os modelos, tá? Esses modelos vão estar aí no link na descrição do vídeo, tá? Vai estar um zip para baixar esses modelos aí, e é o que a gente vai estar utilizando aqui. Eu vou utilizar também o modelo da aula 1, então eu vou abrir ele aqui, o parte 1, que é o modelo completo. Vou dar um OK aqui. Vamos carregar ele. Como vocês sabem, ele é um modelo um pouquinho mais pesado, então pode demorar um pouquinho mais para abrir. Pronto, agora vamos lá no File, Open, e nós vamos abrir os arquivos da aula 2, que são partes dessa montagem, tá? Ok. Vamos abrir aqui também o 2, ok. E vamos abrir aqui o 3, parte 3, pronto. Perfeito, então nós temos aqui, ó, 4 abas, beleza? Então, se nós olharmos aqui para a imagem, né, que a gente viu aqui do mapa mental, nós temos a primeira opção, que é o Change Displayed Part. Então, aqui nós vamos trabalhar com a mudança da parte que está ativa, certo? Então nós temos nesse momento 4 abas aqui em cima, então essa é uma das formas de mudar, né, de fazer o Change Displayed Part. Então eu posso clicar em cima da aba, ó, ele vai simplesmente mudar o arquivo, certo? Então a gente pode fazer dessa forma. A outra forma, que é uma novidade que vem, eu acho que da versão NX, talvez a 19, a partir da 18 já tinha isso, 18 alguma coisa já tinha essas opções. Aliás, eu acho que até na versão 12 já tem essa opção, que é essa janela window aqui, ó. Tá? Aliás, esse comando, né, janela window é brabo, né? Esse comando window, onde nós temos tanto a criação de uma nova janela, resetar as janelas, o layout, né? Mudar o layout da janela aqui, eu posso estar fazendo isso, como também eu tenho os arquivos aqui, ó, todos eles, tá? Aí eu posso selecionar por essas opções aqui, beleza? Então, é outra forma de trabalhar. Também temos aqui embaixo o Switch Window, que eu posso utilizar aqui o Switch Window para substituir aqui a opção que eu quero. Ele mostra todos os arquivos abertos aqui nesse formato, né, de ícone, eu posso clicar. Se a gente vir aqui no Window, eu tenho Change Displayed Part, e ele vai, obviamente, me permitir escolher também qual arquivo que eu quero trabalhar, certo? Então, percebam que existem várias formas, ó, Change Displayed Part, vou aqui para o 1. Obviamente, com essa opção, o próprio nome Change Displayed Part, ele torna mais difícil, né? Você tem que fazer um trabalho a mais ali, então não é tão interessante. Além dessas opções que nós vimos, também nós podemos fazer o seguinte, ó, no teclado, agora olha lá para o teclado, segura a tecla Ctrl e digita Tab. O Tab é só para digitar, não fica segurando o Tab. Segura Ctrl e só digita o Tab. Olha só, ele vai aparecer esses ícones aí, e cada vez que você pressiona o Tab, ó, só digita o Tab. Teclou o Tab, ele muda para outro desenho, certo?
E aí quando você solta em cima daquele desenho, digitei Tab, fiquei em cima desse desenho, percebam que ele seleciona, ó, tá? Fiquei em cima do desenho, solto aqui a tecla Ctrl. E aí ele já faz o Change Displayed Part para nós. Beleza? Então vimos aí diversas formas, né, que temos para mudar a janela ativa de projeto. Beleza? Então, temos aqui nas abas, e percebam que cada aba tem um xizinho. Se você clicar no X, vai fechar esse arquivo, beleza? Vai fechar essa janela, tá? Então, tem aqui essa organização agora de multijanelas, né? Onde a gente pode estar trabalhando de forma muito simples, tá? Parou o mouse em cima, ele mostra também um ícone para dizer que arquivo é aquele ali, ó. Beleza? Perfeito, galera. Então, essas são as formas que nós temos de fazer a mudança de arquivo aqui, tá? Posso estar trabalhando com o Change Display Part de diversas formas diferentes aqui. Perfeito? Indo aqui na nossa imagem, a gente tem agora o Undo Common Dropdown. Vamos deixar isso aqui para mais adiante, tá? Porque para fazer isso aqui, eu preciso executar alguns recursos para ter, sim, uma opção lá do Undo, tá? Então, isso aqui fica para depois. Vamos aqui para o Copy Display. Olha só, eu tenho um programa que é o Paint, mas deixa eu só colocar ele dentro da tela aqui. Ele é o Paint.net, tá? É um Paint melhorado e ele é gratuito, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Supomos que você queira, num determinado momento, fazer um print screen do seu desenho, mas obviamente eu não quero todo o NX aqui, eu quero só essa área aqui, ó. Né? Então o que a gente faz? A gente faz o print screen e vem num editor de imagem qualquer e corta aquilo que você quer trabalhar, certo? Mas olha só que legal que a gente tem agora, tá? Eu vou deixar na posição que eu quero aqui, ó, e nós vamos através do menu, através do menu, né? Menu, Edit, e aí nós temos nessa opção aqui a opção de Copy Display, tá? Ele vai fazer uma cópia da imagem da janela gráfica, tá? Vou dar um Copy Display, beleza, o que ele fez? Jogou essa área gráfica aqui, ó, essa imagem, para a memória do computador. E aí nós vamos lá no programa de imagem, nesse caso eu vou usar o PaintNet, e vou dar um Ctrl V, ou então simplesmente vem aqui no editar, qualquer programa, vai lá no Word, no Microsoft Word, editar, colar. Nesse caso, a área de trabalho aqui do programa, né, é menor do que a imagem que eu estou criando, então eu vou botar expandir a tela aqui. Olha só, então o Copy Display vai copiar a área gráfica lá do NX, então você não precisa mais se preocupar em ficar cortando os ícones do NX e tal. É uma forma bem mais tranquila de fazer. Aí, obviamente, eu posso, né, não vou ensinar esse programa aqui, não é essa a ideia, mas eu vou só recortar aqui para ele ficar detalhando mais a peça do que a área branca, né? A área gráfica, tá? Então, é uma forma de trabalhar. Lembrando onde é que está esse recurso, a gente entra lá no arquivo, por exemplo, quero copiar isso aqui, ó, tá? Quero fazer uma cópia dessa área gráfica. Vou até colocar assim para ela ficar deitada, ó, e a gente ter mais espaço, certo? Ficar um desenho maior. Beleza, tá? Então, eu venho aqui no menu, Edit, e aí nós colocamos o Copy Display. Vou lá no meu programa de imagem qualquer, vou criar um novo arquivo aqui, já vou pedir para ele vir no tamanho, isso aqui é uma possibilidade que eu tenho aqui dentro do programa, tá? Eu vou dar um Ctrl V. Pronto, ó, aí está. Tenho agora a minha peça dentro do programa de imagem de sua preferência, aí, tá? Vou reduzir aqui só para ficar menor. Perfeito, tá? Então, é uma opção bem interessante, é um recurso simples e rápido de trabalhar. Beleza? Vamos dar sequência aqui, então, Copy Display, Quick Pick, isso aqui é interessante, tá? Vamos aqui para o NX, vou deixar essa montagem mesmo, né, porque aqui estão todos os sólidos, é mais tranquilo para fazer, porque vai aparecer mais vezes. Então, olha só, o que é o Quick Pick? É uma janela que abre para te dar uma forma de seleção do componente. É lógico que eu mencionei aqui para você, né, seleção de componente, mas eu posso ter, na verdade não é nem a componente, vamos corrigir, né, fazer a seleção de objetos, tá? Então eu posso ter objetos em sólido, em superfície, em curvas, pontos, enfim, todo tipo de objeto, de geometria que a gente tiver na tela aqui, pode aparecer o Quick Pick, tá? E isso é interessante porque aí você vai selecionar aquilo que você realmente quer selecionar com um assistente. Então, olha só, eu vou clicar aqui, por exemplo, ó, vou parar o mouse, vai aparecer 3 pontinhos junto da mira lá, ó.
aparecer 3 pontinhos. Quando esses 3 pontinhos aparecem, a gente clica e ele vai mostrar para nós esse painel aqui, com todas as possíveis seleções que tem próximo de onde você estava com o mouse, tá? É lógico que agora a gente não consegue voltar na mesma posição que o mouse estava, porque nós já tiramos o mouse de lá para poder vir aqui no Quick Pick, né? Porém, aonde você estava com o mouse, o NX está dizendo para você que você tem todas essas opções aqui, certo? Eu posso abrir aqui para não ter barra de rolagem, eu posso diminuir ou abrir, enfim. Essas opções, ó, eu posso pedir para ele fazer um highlight de object, essa janelinha é nova, né, bem interessante. Tem o Show Search para você fazer uma pesquisa, tem filtro, highlight object, tá? Que aí você passa o mouse em cima do objeto, ó, e ele fica iluminado lá, tá? Então, são todos os objetos que estavam próximos aonde você estava com o mouse, tá? Estavam próximos do mouse ou então na mira do mouse. Ele pode estar atrás do objeto que você clicou, por exemplo, eu poderia ter pego um objeto aqui da frente, quando na verdade tem objetos atrás, tá? E aí ele vai sugerir para você a possibilidade de seleção aqui, tá? É lógico que esse painel você pode arrastar para onde você quiser, ó, você vem aqui nessa área onde não tem nada escrito, ó, você segura o botão esquerdo do mouse e arrasta ele para onde você quiser. Eu vou manter aqui no cantinho, ó, que ele se encaixa perfeito e não me atrapalha, tá? Bom, e para que ele serve? É para você escolher qual é o objeto que você quer selecionar. Então nós clicamos lá quando apareceu 3 pontinhos, ah, mas eu quero selecionar esse objeto, então eu venho aqui, ó, eu paro o mouse em cima dele e clico, pronto, aí ele vai selecionar, tá? Para tirar a seleção, vou usar a tecla ESC no teclado, prontinho, tá? Então olha só, aonde você para com o mouse, por exemplo, vou parar o mouse aqui, ó, tá? Aí ele apareceu 3 pontinhos, isso quer dizer que ele vai abrir o Quick Pick, tá? Mesmo que você queira, mesmo que o objeto que está selecionado é o objeto que você quer selecionar. Perdão, mesmo que o objeto que está iluminado é o objeto que você quer selecionar. Ainda assim, como você demorou, ó, você veio, passou o mouse e parou. Parou, apareceu os 3 pontinhos, ele vai abrir o Quick Pick. Ele entende que depois desse tempo você está em dúvida, e aí ele vai te dar opções. Mas se você vier com o mouse, vir rápido e clicar, ele já vai selecionar, tá certo? Pode até selecionar errado, como é o caso aqui, mas ele vai. Então, tem um tempo. Veio, parou em cima, clicou, ele seleciona. Porém, quando você vem para cima, aguarda aparecer os 3 pontinhos e clica, aí ele vai abrir o Quick Pick para você. Você escolher aqui o que você quer selecionar. Tá? Eu quero esse objeto, dei um clique lá em cima, ele já vai selecionar. Perfeito, pessoal? Então, o Quick Pick é um assistente de seleção, permite você selecionar de maneira mais fácil e mais rápida. É lógico que quando a gente para o mouse aqui em cima, ó, aí quando clica, aparece o Quick Pick, a gente clica, ele também tem opções de edges. É lógico que você pode estar selecionando uma edge, tá? Isso aqui é interessante para quando eu quero fazer uma extrusão, ou algo do tipo, ou usar uma edge para fazer através de um recurso. Enfim, posso utilizar essa edge para atribuir ela a um outro recurso qualquer. Perfeito? Seguindo aqui, nós temos então o Quick Pick, agora nós temos Snap Point. O Snap Point é possível a gente ver tranquilamente. Vamos entrar aqui, ó, na aba Curve, né? E vamos pegar o comando Line, tá? Nós não vamos criar linha, não vamos fazer nada, eu só quero mostrar para vocês onde estão os Snap Points, porque nas outras versões os Snap Points ficavam aqui, né? Então quando você clica em Line, não tem mais aqui, ó, eles não estão mais presentes aqui nessa barrinha. Eu posso colocar aqui? Posso, tranquilamente, mas não estão mais por padrão nessa barra. Como é que eu faço para colocar ali? Você vem nessa barra aqui, você vem aqui na setinha, ó, nesse triângulo preto, Ribbon Options, clica, e aí nós vamos pegar o Selection Group. No Selection Group vai aparecer vários comandos, várias opções de comando aqui, tá? E aí você vai ter aqui, ó, Endpoint, eu tenho Enable Snap, Allow Snap to Closed Point, Clear Snap Point, End, Mid, tenho todos eles. Se você colocar aqui, por exemplo, vou colocar só o End, tá? Endpoint, ele vai para lá, tá? Eu só clico fora. Como eu estou com o comando Line ativo, ele apareceu lá, ó, mas se eu cancelar, ó, ele some, tá? Esses comandos são interativos, depende do que você está fazendo para ele aparecer ou não. Então eu vou clicar de novo no Line, ele vai aparecer lá, ó, tá? Porém, pessoal, não se utiliza mais aqui, tá? Essa opção só se você quiser ter esses ícones aqui, mas não precisa mais. Essas opções estão aqui, ó, tá? Agora tem um outro menu interativo aqui para você trabalhar. Então, quando você entra em algum recurso que vá necessitar de Snap Points,
automaticamente esses snaps são habilitados aqui, tá? Então, quando você entra aqui, apareceu os snaps, você clica no triângulo preto aqui do lado. Cuidado que tem dois, tá? Tem esse que é do Ribbon Options, que aí ele vai abrir o Selection Group, vai abrir as opções que você pode adicionar, ou esse aqui que vai abrir os snaps, ó, tá? Então ele abre uma barra aqui com todos os snaps possíveis nesse momento. E também tem a opção de desabilitar. Enable Snap Point, se você clicar, ele vai desabilitar, tá? Então tem todos os snaps e agora é aqui. Não esqueçam, não tem mais aqui. Se você cancelar, antigamente os snaps ficavam esmaecidos aqui, né? Que fica aquele cinza desativado. Agora não tem mais isso, não fica mais aqui, tá? Só vai aparecer quando você clicar num comando que exige snap. Eu cliquei num outro comando, que é o text, aí ele vai perguntar aqui onde eu quero, se eu quero utilizar esses pontos snaps aqui, né, que são características dos modelos, posso estar utilizando, beleza? Então, preste bem atenção nesse detalhe, tá? Para trabalhar é bem simples, você pode clicar aqui no triângulo ó, e aí você habilita ou desabilita aqueles que você não quer. Por exemplo, eu não quero o círculo, né, o Arc Center, eu também não quero point e não quero midpoint, eu vou deixar só o endpoint ativo. E aí eu vou aqui no endpoint e pego qualquer. Por exemplo, só para a gente desenhar, eu vou pegar esse end aqui com esse end aqui. Ó. Pronto, só para desenhar mesmo. Vou dar um aplicar e pronto. Tá? Aqui ficou ativo somente o endpoint. Se eu cancelar esse comando, entrar de novo aqui, ó, line, e a gente entrar aqui nas opções de snap, percebam que vai estar ativo somente o endpoint. Tá? A última configuração que você fez vai ficar salva aqui. Tá joia? Beleza? Então, é assim que a gente trabalha agora com os snap points. Inclusive, eu vou aqui, ó, eu vou tirar o end daqui, ó, porque eu não preciso mais dele aqui. Selection Group, o snap point end, eu não preciso mais. Aí eu posso estar utilizando outras ferramentas ali. Posso colocar outras ferramentas, outras opções nessa barra aqui, tá? Que é a barra de Selection Group. Perfeito, pessoal. Vou cancelar. Vamos dar sequência aqui na imagem. Snap Point, Color Palette. O Color Palette é uma opção que nós temos quando você vai utilizar um filtro de seleção ou então quando você quer utilizar o comando de edição do objeto, as propriedades do objeto. Se nós entrarmos aqui em View, vamos utilizar aqui no View, temos esses recursos para conteúdo, para navegação e tal, e nós temos aqui mais à direita, ó, o Edit Object Display. Eu vou clicar nessa opção e nós vamos, que inclusive é um dos recursos que a gente vai ver e já estamos vendo, né? Vamos aproveitar aí essa oportunidade, tá? O Object Display aqui, ele abre um Class Selection. O que é esse Class Selection? É a janela de seleção. Nós vamos ter aulas tratando sobre isso, tá? Sobre seleção. Nesse momento não vamos nos preocupar muito com isso. Para quem já conhece os meus cursos, já viu esse recurso da Class Selection, então não vai ter dúvida aqui. Mas não se preocupem que como os recursos que eu quero ensinar aqui são recursos realmente básicos, eu vou estar mostrando esse Class Selection também. Mas aqui é o seguinte, nós temos o Color Filter. Então, se a gente clicar aqui, nós temos uma paleta de cores, tá? Nessa paleta de cores, eu posso selecionar uma cor que tem aqui nos meus objetos, lembrando, eu estou editando as propriedades de alguns objetos, tá? E eu posso selecionar uma cor aqui para dizer para o NX qual é a cor dos objetos que eu quero selecionar. Como eu não sei quais são as cores, não sei qual é o nome, não sei qual delas é aqui, eu vou pegar essa opção aqui, ó, Select Object, e vou clicar nesse vermelho. Pronto, vou dar um OK. Percebam que ele volta aqui para o filtro, ó, Color Filter, que é essa cor aqui. Aí, para selecionar todos os objetos que têm essa cor, eu simplesmente no teclado vou pressionar Ctrl e digitar A. Vai então selecionar todos os objetos que têm aquela cor que está no filtro. Vou dar um OK aqui. Novamente, por que apareceu essa outra janela aqui? Porque nós estamos utilizando o recurso de Edit Object Display. Tá? A gente está editando as propriedades do objeto que está aqui na tela. Tá? Então, nesse momento, a cor desse objeto é vermelha, que é o que está aqui, certo? Eu vou clicar e novamente vai aparecer aqui
Object Color, né, uma paleta de cores para mim selecionar qual é a cor que eu quero atribuir a esses objetos que estão selecionados, tá? Nós temos aqui, ó, a parte de subsets, all by color, favorite colors, ou então all by index. Eu vou deixar all by color aqui, tá? E aí vai mostrar todas as cores que nós temos disponíveis aqui para o NX. Mas lembrando, ó, percebam que essa paleta de cores ela apareceu duas vezes. Na primeira vez nós estávamos no Class Selection, que era para indicar para o NX qual era a cor predominante dos objetos que eu queria selecionar, beleza? Agora ela está aberta de novo porque eu quero mostrar para o NX, ou eu quero definir aqui no NX, qual é a cor daqueles objetos que estão selecionados. Até o presente momento eram vermelha, agora eu vou trocar para essa cor aqui, eu vou usar essa cor aqui que é um Deep Brown. Selecionar e vou dar um OK. Pronto, está selecionado, agora basta eu clicar aqui no Apply. E prontinho, os objetos estão todos na nova cor, tá? Vou dar um OK, perfeito. Lembram daquela configuração que nós fizemos na aula anterior, né? Que era a parte de botar um lembrete lá, quando eu tivesse 20 minutos trabalhando sem salvar? Ele está mostrando aqui, ó. Nesse caso eu vou cancelar, porque eu não quero salvar mesmo, tá? De novo, pessoal, como é que eu vejo aquela paleta de cores, tá? Em vários comandos vocês vão encontrar essa paleta de cores, tá? Mas nesse caso a gente está utilizando o Edit Object Display aqui, ó, tá? Como é que eu abro esse recurso aqui sem clicar? Tá ali, ó, o Ctrl J. Então, Ctrl J no teclado vai abrir o recurso de Edit Object Display. O que veio primeiro, antes desse recurso aqui? O Class Selection, porque eu tenho que dizer para ele qual é o objeto que eu quero modificar. Então, por isso que está vindo primeiro a janela de seleção. E aí, de novo, ó, eu posso entrar aqui ó, no Color Filter, eu vou ter a paleta de cores, eu tenho a opção de herdar aqui, ó, Inherit, eu vou herdar dessa cor aqui, tá? Vou dar um OK. Ele já vem para cá, o Color Filter, agora eu dou um OK, dou um Ctrl A, perdão. Aí tudo que tem aquela cor ele selecionou, quando eu clico no OK, aí é que ele vem para o Edit Object Display, que aí nós podemos inclusive clicar aqui e de novo vem a paleta de cores para mim escolher qual é a cor que eu quero desses objetos. Percebam que existe um padrão, né, para ele ir trabalhando, né, um padrão de cores, certo? E vai fazendo a mudança, beleza? Eu quero essa cor aqui, vou dar um OK e agora OK novamente. Pronto. Então todos os objetos foram mudados ali as cores. Joia, pessoal? Então vimos o Edit Object Display, que está aqui dentro do View, tá? E junto dele a gente já viu o Color Palette, né? A paleta de cores. Vamos voltar aqui para a imagem. Então, agora, nós vamos ver a opção de Deleting e também vamos ver o Undo Combo Dropdown aqui, tá? Então, como a gente já fez alguns recursos aqui, eu vou primeiro fazer a opção de Delete e aí a gente vê o Undo. Então, nesse caso, eu tenho esse projeto aqui e supomos que eu queira apagar alguns componentes da tela, alguns sólidos, algumas curvas, enfim. Eu vou apagar isso aqui, ó. Eu preciso selecionar o objeto que eu quero apagar, tá? Então, o que eu vou apagar é problema meu, né? Eu que escolho, mas eu preciso indicar para o NX o que eu vou apagar. Então, eu posso selecionar o objeto e no teclado apertar o Delete. Pronto, ele vai apagar. Beleza? Temos um monte de parafusos aqui, podemos apagar um a um, tá? Então, olha só. Vou selecionar um parafuso e vou deletar. Se eu sei aqui, ó, na minha árvore de features, tá? Eu tenho aqui, ó, o Model History, minha árvore de features. Aqui não tem features, somente sólidos burros, né? Mas se eu sei qual é o objeto que eu quero apagar aqui, por exemplo, eu vou clicar nesse aqui, ó. Pronto, é o Body 18. Então, se eu sei que o Body 18 é um parafuso que eu quero apagar, eu posso vir aqui, ó, seleciono e dou um Delete. Beleza? Ele vai deletar o componente. Bom, mas é só porque isso aqui é um sólido burro? Não. Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, vamos em Home e eu vou adicionar um Edge Blend. Vou adicionar um Edge Blend aqui. Vou colocar aqui de 10 milímetros. Pronto. Ok. Então tá ali, ó. Tenho um objeto que está com a borda, né, suavizada aqui por um Edge Blend. Agora, pessoal, tanto faz, ó. Eu tenho aqui no final, que ele é o último objeto. Inclusive nós temos uma linha aqui também, né, que é a que a gente desenhou. Então, tenho a linha e tenho o Edge Blend. Vou apagar primeiro a linha, seleciono ela e dou um Delete. Pronto. Tá? Agora, o Edge Blend é a mesma coisa? Também é a mesma coisa. Eu tanto posso selecionar aqui,
No caso do Edge Blend, eu também posso vir no modelo e selecionar aqui, ó. Mesma coisa, pessoal, tá? Só que agora eu vou mostrar outras formas. Quando nós utilizamos aqui a árvore de features, eu posso clicar com o botão direito e aí ele vai mostrar para nós, ó, um menuzinho com algumas opções, que eu posso editar ele, eu posso esconder ou eu posso excluir, eu posso dar um delete. E percebam que o atalho para deletar, o atalho de teclado, é Ctrl D, certo? Então, tenho essas opções aqui, todos vão fazer a mesma coisa, delete, Ctrl D, e também tenho o delete aqui, ó. Quando for um recurso que eu não posso apagar com o delete ou com o Ctrl D, aí nós temos que vir nessa opção que está escrita aqui, ó, delete, beleza? Então, vou clicar aqui. Se eu selecionar um sólido lá ó, e no teclado fazer Ctrl D, pronto, ele vai sumir, porque eu deletei ele, tá? Se eu peguei um objeto aqui, ó, tá? Peguei dois, só cliquei em cima, ó, clico com o botão esquerdo, clico com o botão esquerdo, Ctrl D. Pronto, deletei aqueles dois objetos. Beleza, pessoal? Agora vamos então ver a opção do Undo Dropdown, né? Como é que funciona esse Undo Dropdown? Tá aqui em cima. Então, se a gente clica, se você clicar no Undo aqui, que é o Ctrl Z, ele vai desfazer a última operação. Mas se você clicar no triângulo preto aqui, ó, na setinha preta, ele vai ter várias opções. E olha só como é que ele funciona. Funciona de cima para baixo, tá? E conforme, olha só, eu não estou apertando nenhuma tecla, nada no teclado, eu simplesmente estou movendo o mouse. Automaticamente ele vem selecionando todas as opções, tá? Isso quer dizer que de cima para baixo, sempre que eu passar o mouse, ele vai selecionar e de uma só vez ele vai desfazer todas aquelas opções, tá? Eu não preciso desfazer delete, desfazer delete, delete para chegar no Edge Blend, tá? Eu posso arrastar o mouse aqui por cima, ó, e eu quero desfazer tudo que eu fiz depois do delete Edge Blend aqui, ó. Então eu vou clicar nele, pronto, tá? Então a gente desfez tudo até chegar no Edge Blend, certo? Agora eu vou clicar lá de novo, ó, e vou desfazer o delete. E assim por diante, ó. Ah, quero desfazer o Object Display aqui, ó. Não, só os dois delete. Pronto, tá? Então o Undo, ele nos permite desfazer um ou vários comandos ao mesmo tempo, tá? É você que escolhe como você quer trabalhar, tá joia? E do lado, obviamente, eu tenho o Redo, que é o Ctrl Y, né? Que é só clicar nele, ele vai refazendo tudo que a gente tinha feito anteriormente, ó, tá? Quando ele ficar cinza assim, é porque ele já executou todos os comandos, beleza? Se nós viermos até a peça aqui, ó, paramos em cima da peça, certo? Vou clicar com o botão direito, ele também aparece o delete aqui, ó, tá? Então você pode utilizar o delete para excluir aquele sólido, tá? Se você tem alguma dúvida, não sabe qual é aqui, não sabe por cor, vem em cima do sólido, botão direito e delete. Perfeito? Ou então simplesmente seleciona ele e Ctrl D, ou seleciona ele e dá um delete, enfim, você escolhe como você quer trabalhar. Beleza, pessoal? Aqui ainda na imagem, então, nós vimos o Change, o Undo, o Copy Display, Quick, Snap Point, Color Palette, Delete, Show and Hide, tá? Bom, o Show and Hide, vamos só usar um outro arquivo aqui para a gente fazer diferente, tá? Esse aqui, Show and Hide. Olha só, existe um comando padrão para a gente esconder os objetos, tá? Que é o Ctrl B, ele vai esconder. Mas se você entrar aqui, ó, no View, nós temos a opção Show and Hide, que é o Ctrl W, tá? Esse Ctrl W, tá? Eu vou clicar aqui, ele vai abrir para nós um painel para dizer para nós o que nós podemos, nesse momento, exibir ou ocultar. Nesse caso, pessoal, nós temos somente corpos sólidos, então não tem muita diferença. Se você tem um modelo que tem sólido, superfície, curvas, pontos, tudo vai aparecer aqui. Nesse momento, lembrem-se sempre, o NX ele é extremamente paramétrico, então ele está trabalhando de acordo com o que tem na tela. Nesse momento só tem sólidos, só tem corpos e face bodies, certo? Que são corpos sólidos. Por isso ele está mostrando para nós aqui somente essas opções. Mas se tivesse curvas, vamos lá, vamos botar umas curvas, que eu vou só botar uma curva, tá? Senão vai ficar sem graça. Vou botar uma curva até aqui. Vou aplicar, tá aí ela aí, ó. E agora eu vou botar um ponto.
qualquer jeito aqui. Pronto. Perfeito. Então, se nós entrarmos aqui ó, no View, na opção Show and Hide, percebam que agora eu tenho o Datum, aí eu tenho Points e tenho Curves aqui, ó, certo? Aumentou os objetos, beleza? Então, com o Show and Hide, a gente pode dizer para ele assim, ó, exibir tudo ou ocultar tudo. Percebam que é na palavra All. Então, se eu ocultar tudo aqui, ó, ele vai tirar tudo da tela. Se eu exibir, eu vou clicar aqui no Show, vai mostrar tudo. E eu tenho as opções por geometria. Então, por exemplo, eu quero ocultar os corpos sólidos. Eu venho aqui, desligo os corpos sólidos e também os Faced Bodies. Aliás, aqui eu estou mostrando, perdão, pessoal, é aqui, ó. Vou esconder, tá? E aí ficou exibindo para nós aqui só o ponto e a curva. Tá? Ah, mas eu não quero exibir agora a curva. Então eu clico e ela vai sumir. Ah, mas agora eu quero exibir. Aí você vem aqui no olho. Bom, mas eu posso fazer o seguinte, tá? Desliguei tudo, fiquei só com um ponto. Mas agora eu quero exibir tudo. Aí eu venho aqui e clico no olho, ele vai exibir tudo. Eu quero esconder tudo. Aí você vem aqui e clica. Certo? Então é uma forma interativa de você trabalhar. E aqui você sempre vai ver todos os objetos que estão disponíveis na sua tela, naquele momento. Tá? Então, Show and Hide é para isso, para você exibir de maneira a trabalhar com as categorias, com os tipos de objetos aqui, das geometrias, ou então tudo, né, para esconder e exibir. Tá certo? Uma outra forma que a gente utiliza com muita frequência é o Ctrl B. Ctrl B, e aí ele vai pedir para selecionar o objeto. Você seleciona, dá um OK, ele esconde, tá? Ou então você seleciona o objeto primeiro e faz um Ctrl B, ele vai esconder. Seleciona por janela, que a gente já viu, Ctrl B, ele vai esconder tudo. Ou então você pode agora, nesse caso, utilizar aqui o Show and Hide. Vamos então clicar aqui no Show and Hide e aí eu escolho, né, para mostrar tudo ou só os sólidos, enfim. Percebam que é uma janela bastante interativa, né? Vou botar tudo aqui, beleza. Perfeito? A outra forma também, ó, vou dar um Ctrl B, perfeito. Se agora você fizer no teclado Ctrl Shift K, ele vai abrir todos os objetos que estão ocultos para você, tá? Ele vai mostrar. Se eu cancelar aqui, pessoal, ele volta para aquela tela, ó, certo? O Ctrl Shift K, ele esconde o que está visível e mostra o que está oculto. Mas ele faz isso com essa janela do Class Selection. Por quê? Porque o Ctrl Shift K é para você trazer da área oculta os componentes ou os objetos que você quer exibir. Então, por exemplo, eu não quero, eu quero exibir só esse objeto aqui, ó, tá? Eu seleciono e dou um OK. Pronto, ó, ele vem para a tela, certo? Se eu fizer aqui, ó, Ctrl A, que é para selecionar tudo, e Ctrl B, perfeito? Agora eu quero trazer para a tela somente aquela curva, então Ctrl Shift K, ele vai abrir o Class Selection, vou selecionar só a curva aqui, vou dar um OK, e pronto, ele vem para a tela padrão, só que traz somente a curva, não traz os outros objetos, beleza? Então são os atalhos que a gente tem aqui. Ctrl Shift K, eu vou dar um Ctrl A, e depois do comando Ctrl A, então eu vou clicar aqui no OK para ele exibir todos os objetos. Beleza? Então são alguns comandos comuns que a gente tem no dia a dia aí. Certo, pessoal? Então a gente inclusive adicionou mais algumas coisas que foram os atalhos de teclado aí, né? Ctrl B, Ctrl Shift K, né? Então algo bem interessante para vocês trabalharem. Então Show and Hide, agora Edit Object Display, a gente acabou de fazer, né? Que foi trocar as cores, mas só para a gente finalizar aqui, pessoal, nessa questão do Edit Object Display, vamos aqui para o NX, nós temos outras opções, é lógico, ó. Eu vou selecionar aqui o objeto e vamos aqui, ó, Edit Object Display. Ou então o Ctrl J, tá? Só lembrando aqui, ó, tá? É o Ctrl J. Vou selecionar o objeto, Ctrl J. Pronto. A mesma coisa. Então, para esse objeto, a gente pode selecionar as linhas, o estilo de linha, a espessura da linha, e eu também posso fazer o Translucent aqui, ó, que é deixar ele translúcido. Essa opção é interessante, porque, obviamente, além de deixar transparente, né, eu consigo ver o meu objeto lá, ó, por dentro, vamos dizer assim, consigo visualizar algumas questões para análise, né? Ver se está tudo ok, se não tem nada conflitando ali, ó, o parafuso não está maior, não está chegando no outro furo. Então é uma opção legal, posso dar um ok e ele vai ficar assim, translúcido. Vou só apagar essa linha aqui, está muito distante, perfeito. Tá? Então é uma opção legal para a gente utilizar. Ah, quero voltar a não ter a opção translúcida. Seleciono, Ctrl J,
e retiro tudo aqui, ó, tá? E obviamente eu tenho outras opções aqui para trabalhar, mas muito difícil a gente trabalhar essas opções. É mais o translúcido mesmo e a cor dos objetos. Quando você quiser também pode estar trocando a espessura da linha, o estilo de linha e tal, enfim. Tá? São coisas que a gente pode trocar aqui, no objeto que está sendo exibido na tela. Perfeito? Vou dar um OK. Joia. E agora, a gente tem aqui o Repeat Command e o Command Finder. O que é o Repeat Command? Você clica na tela, na área vazia, ó, botão direito, e aí nós vamos ter aqui várias opções de menu e aqui embaixo, ó, o Repeat Command. Ele vai mostrar para vocês todas os últimos comandos que foram executados, tá? Então aqui ele tem uma lista de 2, 4, 6, 8, 10 comandos. Os 10 últimos comandos que foram executados, ele vai colocando aqui na lista para você trabalhar, beleza? Então eu posso chegar aqui, ó, e eu quero utilizar o EdBlend, eu clico e ele vai executar o comando EdBlend aqui para nós, beleza? Botão direito na área vazia, Repeat Command, e aí vai mostrar agora que o EdBlend, como a gente utilizou ele por último, então ele vem para primeiro, tá? Ah, mas eu quero o Edit Object Display. Vem aqui, clica, vai aparecer o Class Selection para mim dar uma seleção e OK, e agora eu estou aqui com o Edit Object Display, tá? Vou cancelar, se nós entrarmos aqui, botão direito sempre na área vazia, ó, na área gráfica, tá? Se você clicar aqui em cima, ó, não vai ter as mesmas opções. Na área vazia aqui da área gráfica, se clicar em cima do objeto, também não vai ter a opção do Repeat Command. É na área gráfica, na região vazia, botão direito, Repeat Command, e você pode escolher qual comando você quer repetir, tá? É uma forma rápida de acessar os recursos que você utilizou até o momento, beleza? E agora, para a gente finalizar, o Command Finder. Pessoal, o Command Finder é uma opção tão básica, mas tão básica dentro do NX, existe há tanto tempo, mas tanto tempo, que chega até a ser meio sem graça de falar sobre ele, porque eu tenho, assim, acredito que muitos de vocês já tiveram o primeiro uso desse recurso. Às vezes a gente precisa saber, lógico, o nome do comando ou algo parecido para digitar lá, tá? E, sem dúvida alguma, em inglês, tá? Eu nunca instalei o NX em português, nem penso em instalar em português, até porque todo o material que a gente encontra aí na internet também é em inglês, então procuro não mudar o padrão de idioma. Então, para isso eu preciso digitar lá o nome do comando. Então, por exemplo, eu não sei qual que é exatamente o nome do comando, eu quero fazer uso daquele comando que gera um bloco em volta da peça selecionada ou das peças, das partes selecionadas, né? Ele gera aquele bloco retangular, quadrado, enfim. Eu vou digitar aqui, ó, eu lembro que é alguma coisa com body, então eu vou escrever body, né, com Y. Vou dar um Enter, e aí o NX vai carregar uma lista de recursos que tem essa palavra body, tá? Vamos ver aqui. Só que é muito grande, é muito extenso, ó. Então vamos vendo aqui, vamos passando, vai demorar muito para achar, tá? Eu sei qual que é o nome, então eu vou digitar ali para vocês, mas percebam que tem muitas opções, então se você colocar um nome que tem muitos recursos, né, vai ser difícil de achar, ó, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó, eu acho que é assim, ó, Balding, opa, vou cancelar aqui, vou escrever, aliás, vou cancelar aqui e vou escrever aqui, ó, Balding, vou dar um Enter, ó, Balding Body, ele acha o recurso para você e já diz em qual menu que ele tá, para você já se localizar. Então, tanto faz, você pode clicar aqui ou então, passando o mouse, você pode clicar em cima aqui, ó. Eu clico em cima, ele vai executar o comando, ó. Vou fechar a tela de trás e aí eu só seleciono o que eu quero gerar um bloco. E aí eu posso escolher também se é um cilindro, o que é. Por exemplo, vou colocar um cilindro e eu vou selecionar, que vai ser aqui, ó, single face, deixa eu ver. Pode ser single face mesmo. E aqui, um single body. Eu vou selecionar isso aqui. Eu vou dar um OK. Pronto, ó. Ele criou aqui para nós um cilindro, tá? Vou deletar agora e vou repetir o comando. O botão direito, Repeat Command e Bounding Body. Agora eu vou selecionar tudo. OK. Aí pronto, ó, ele gerou o cilindro para nós aí. Beleza? Então, aqui é uma opção bastante interessante. Se você sabe parte do comando ou alguma coisa relacionada ao comando, ele vai te dar várias opções. Existe um outro recurso que é para fechar
áreas planas. Esse recurso realmente eu não lembro o nome. Mas eu acredito que é alguma coisa relacionada com o bounding também. Deixa eu colocar aqui vou só até o D aqui, vou dar um enter. Olha, bounded plane, aqui tá ele, ó. Olha aí, ó, eu lembrava que era alguma coisa relacionada com bounding, mas bounding é o bounding body. Botei aqui o bound, ele já localizou vários comandos que tem essa palavra, e o primeiro aqui já é ele, ó, bounded plane, tá? A gente utiliza quando a gente tem pode ser uma superfície, como o cilindro aqui, ó, se o cilindro fosse aberto em cima e embaixo, a gente podia utilizar o bounding plane aqui, ó, para selecionar a aresta e criar uma geometria plana ali, ó, tá? Deixa eu esconder isso aqui, ó. Olha só. Mas a aresta tem que ser plana, beleza? Pode ser uma aresta contínua, pode ser várias linhas, tá? Mas tudo tem que estar no mesmo plano e, obviamente, tem que fazer uma área fechada, tá? Não pode ter várias linhas assim e ficar aberto. Ele não funciona muito bem, tá? Tem que ser pode ter várias linhas, pode ser várias arestas, mas precisa ser plano e fechado, tá? Então, esse aí também é um recurso bem interessante. Vou deletar aqui, ó, seleciono, delete, e seleciono esse aqui, delete. Beleza, pessoal? Então, vimos várias opções aqui, tá? O Command Finder, eu não vou perder muito tempo com ele, porque tudo que você digitar aqui, ele vai mostrar. Então, por exemplo, line, né? Eu vou dar um enter, ele vai mostrar vários recursos que tem o nome line aqui, ó, tá? Então, isso é interessante para você estar procurando um comando, de repente a gente vai trabalhar, esqueceu onde é que está o comando aqui, mas eu lembro qual é o nome dele, ou pelo menos parte dele. Então, eu venho aqui e seleciono, tá? Então, é uma opção bem interessante. E vimos aqui recursos comuns, vimos diversas opções nessa aula. Essa aula ficou um pouquinho extensa, mas é interessante. O importante é ter aqui passado por todas as opções que nós nos programamos para passar. Beleza, pessoal? Agradeço muito a atenção de vocês, espero que estejam apreciando esse conteúdo. Volto a lembrar para vocês, é um conteúdo básico, mas é interessante para nivelar todo mundo, tá? Quem está começando agora no NX precisa dessa bagagem, precisa desses comandos para não se perder dentro da interface do NX, beleza? Um grande abraço e até a próxima.